Glórias a Deus. Maravilhoso e santo é o nome do Senhor. Esse livro de Abacuque é um livro bem curtinho, né, irmãos? Onde nesse período estavam vivendo uma grande dificuldade, uma grande escassez. E às vezes, querido, nós estamos vivendo dificuldades em nossas vidas, mas eu creio que o Deus dos céus está trabalhando. Louvado seja Deus na minha vida e na sua. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque 3,16. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Ou misericórdia. Glória a Deus. Amém. Então vou ler aqui. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse no dia da angústia, por quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, irmãos? Até aqui. Curva a sua cabeça. Senhor eterno, Deus de poder, de graça, de glória, desde já eu te peço perdão dos meus pecados. Sou homem falho, homem pecador, necessitado da tua misericórdia. Que eu diminua, se eu cresça, porque quem tem que crescer nesta casa de oração não sou eu, mas sim o Senhor. Eu sei que não sou nada, Senhor. Me purifica com o sangue de Jesus, me limpa de tudo que não te agrada. Da mesma sorte, da mesma bênção, meus irmãos também, os limpa, os cura, os sara. Em nome de Jesus, papai, vem sobre nós. Venha marchando neste lugar com o teu poder. Acampa teus anjos na entrada, no meio da igreja, em cima do altar, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo mal. Eu declaro com a minha boca que toda a glória, que todo louvor, que toda a adoração é para ti, meu Deus. E sem o Senhor nós nada podemos fazer. Vem, meu Deus, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Tantas vezes, irmão, vem na minha e na sua vida a luta, a prova, a escassez, a dificuldade financeira, a enfermidade, problemas com filhos, problemas com esposa, problema com marido, problema A, problema B, problema C e problema, né, irmão, infinitos aí que acontece nas nossas vidas. E o Espírito Santo me levava a esses versículos para ministrar ao meu e ao seu coração, que por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, nós não podemos olhar para trás. Aleluia, glórias a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite? Posso ouvir aleluia? Meu irmão, não podemos olhar para trás. O Senhor nos deu uma ordem para marcharmos na terra, para avançarmos, independente da dificuldade que passamos, porque se perdermos o principal, nós perdemos tudo. Às vezes nós pensamos que o principal são as coisas dessa terra, e na verdade não são, irmão, porque o que está na terra é passageiro, mas a promessa é eterna. Aleluia e glória a Deus. A promessa de Jesus, aleluia, ela é permanente, eterna, ela não passa, aleluia
e glória a Deus. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão, as minhas palavras não hão de passar, não vão passar, aleluia e glória a Deus. Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. E às vezes, irmão, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, aonde, aleluia, eu não sei como são nos outros lugares, mas eu posso dizer da minha experiência, aleluia, aonde muitas das vezes você vai falar para o irmão: ora mais. Você vai falar para o irmão: muda o seu caminho, as suas atitudes, porque está errado. Você vai falar para o irmão, aí o que acontece? Ele sai da igreja. Aonde nós estamos vivendo tempos onde as pessoas não querem mais ser corrigidas, mas não é por mim que elas estão sendo corrigidas, aleluia, é pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se estiver fora da posição, quando chegar aquele grande dia, irmão, aleluia, não adianta nada, vai se perder. Então as pessoas, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão colocando mais as coisas desse mundo acima das coisas de Deus, e não deve ser assim, irmão. Nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas, aleluia. Nós temos que colocar a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa súplica acima de todas as coisas, senão nós vamos nos perder, aleluia. E o profeta aqui, ele vem falando: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que não haja vaca no curral, todavia eu vou me alegrar no Senhor, todavia eu vou buscar o Senhor. Ainda que não tenha nada, a minha adoração continua inabalável com Ele, glórias a Deus e aleluia. Ainda que não tenha nada, eu continuo adorando a Ele, porque tem pessoas que só adoram se tiver, e se não tiver, irmão, e se a luta tiver grande, você vai desistir? Se você desistir, irmão, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, querido. Se eu desistir, se eu parar, Ele continua sendo eterno. Se eu parar, quem perde, aleluia, não é Deus, mas sim eu que perco. Eu que perco se eu parar, porque o Senhor me chamou, aleluia, para uma grande obra, e o Senhor também te chamou para uma grande obra. Muitos podem olhar e não dar valor a esta obra, e pensar, aleluia, que Deus não tem uma grande obra na minha e na sua vida, mas Deus sabe a obra que tem, e toda obra é grande para a glória do Senhor Jesus. Toda obra é grande para a glória de Deus. Não é as cadeiras, não é a quantidade de pessoas, não é nada disso, irmão. É pelos frutos que conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos, aleluia, não pela multidão que nos cerca. Porque você pode ter certeza, irmão, que tem um monte de gente, aleluia, não sou juiz de ninguém, Deus é conhecedor, estou usando para ilustrar, que está andando com multidões e multidões de pessoas que você nem pode contar, mas ele não está com a vida no altar, porque Deus conhece cada um, aleluia. E o Senhor passeia em nosso meio, para dizer para você: avança, para dizer para você: não para, para dizer para mim, dentro do meu coração: continua. Irmão, você acha que você acha? Às vezes você olha assim e começa a olhar para a luta, e a luta para todo lado, é falação no ouvido o tempo todo, dá vontade, sabe de quê? Às vezes botar a malinha nas costas, aquela mochilinha daqueles desenhos lá, sabe aquela mochilinha, e sair andando sem olhar para trás. Aí eu me lembro da promessa
que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E eu lembro, irmão, aleluia, que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, que as coisas não funcionam no meu tempo, nem na minha hora, que tudo funciona no tempo de Deus. Tudo funciona no tempo de Deus, querido, não adianta. Está demorando tal coisa. No tempo de Deus, irmão, aleluia. Quando Deus chama Noé, aleluia, constrói a arca, Noé, 100 anos para construir a arca, irmão. 100 anos pregando para o povo, vai vir o dilúvio, hein? Se ele olhasse para o povo, ele tinha chutado madeira, tinha chutado balde, como o pessoal fala, né, irmão? Se ele tivesse olhado para o povo rebelde que não quer saber do Senhor, ele tinha desistido, mas ele continuou. E pela, aleluia, fidelidade dele, entra ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E o resto do povo morreu tudo no dilúvio, porque não ouviram a voz do Senhor. Aleluia. Se, aleluia, Moisés, irmão, aleluia, olhasse para a rebeldia do povo, 40 anos andando no deserto, irmão, fala assim: Senhor, desisto. Esse povo aí não quer saber de nada. 40 anos andando no deserto, irmão. Eu quero dizer para você, querido, que o tempo não pertence ao pastor Márcio, não pertence ao pastor, né, ao apóstolo, não pertence ao, né, irmão, ao outro irmão, ao outro, não. O tempo é de Deus, querido, na minha vida e na sua. Ele vai chegar. Ele já chegou hoje, querido, na minha vida e na sua. Ele está trabalhando agora na minha vida e na sua. Aleluia. Aleluia. Às vezes eu escuto, irmão, às vezes a luta bate na porta. Eu escuto vozes que às vezes nos rodeia. Para tudo, desiste, você não precisa disso. Escuto vozes, irmão, de pessoas, e eu falo assim: não, uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata que existe na terra. Uma alma vale mais do que tudo. Aleluia. Enquanto o Senhor envia a providência daqui, envia dali. Da onde vem a providência? Da onde vinha a providência para Elias? Na beira do Querite, o corvo ia lá levar a providência, irmão. Vinha levar carne para ele comer ali, irmão, aleluia. Da onde vinha a providência? Vem de Deus, irmão, não vem de mim nem de você. Tem gente que pensa, né, irmão, aleluia, pessoas que têm um grande dízimo pensam: eu que estou sustentando. Não, irmão, quem sustenta ele é Deus, e quem sustenta tudo é o Senhor, irmão. É Deus que nos sustenta, aleluia. É Ele que provê todas as coisas na minha e na sua vida. Glórias a Deus. E essa voz, né, irmão, que não é usada por Deus, aleluia, vem outra voz bradando dentro do meu coração: persevera, tu porém vai até o fim. Não desista, não pare. Por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, não para, porque eu sou contigo. Aleluia. E essa voz, irmão, é a voz que fala comigo, com você nessa noite. Essa voz é a voz que fala ao meu e ao seu coração: não para. Mas está difícil, não para. Mas está doído, não para de adorar, não para de glorificar, não para de meditar nas Escrituras, porque o Senhor se levantará ao seu favor. Irmão, a Bíblia não diz, aleluia, quanto tempo foi a prova de Jó. Ela não fala quanto tempo, mas ele perdeu tudo. Tudo que um ser humano, homem rico, abastado, irmão. Só aí nós já ouvimos muitos que se suicidaram, irmão, quando perderam as suas riquezas. Só aí você já ouviu muitos, né, irmão, que ficaram pobres, né, irmão, da noite para o dia, né, não aguentaram e pum, né, se mataram. E esse homem, irmão, chega uma notícia ruim atrás da outra. Roubaram camelo, roubaram boi, roubaram
roubaram ovelha, roubaram. Só eu sobrei para te contar a história. Depois veio o último. Seu filho mais velho estava fazendo uma festa. Veio um vento, derrubou o telhado em cima deles e morreu os 10. E só eu sobrei para te contar a notícia. Esse homem se joga na terra, irmão. Se joga no pó, no chão. Rasga suas vestes. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você escuta esse texto e você vê ele querendo desistir da presença de Deus? Não, irmão. Esse homem perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza que tinha, e mesmo assim decidiu continuar adorando a Deus. A nossa decisão, irmão. Eu sei que nós somos muito sentimentais, e o sentimento às vezes atrapalha. Você sabia disso? Sentimento demais atrapalha. A fé, ela não é sentimento, irmão. Estava fazendo um vídeo hoje. A fé é certeza. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar. Eu posso não estar emocionado, posso não estar chorando, irmão, mas eu tenho certeza que Deus vai trabalhar nesse lugar. É a minha fé. É a fé que move a mão de Deus, não é o meu choro. Lógico, coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Mas se eu não tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada o coração de Deus, mais do que sentimentos e emoções, é a minha fé. A minha fé é provada, irmão. A sua fé é provada é com atitudes de perseverança, atitude de não olhar para trás, atitude de oração, atitude de buscar a Deus a cada dia mais, independente da dificuldade, independente da luta, eu continuo buscando a Deus. Glória a Deus. Sábado nós chegamos aqui, irmão, eu, a pastora e o irmão Ronaldo, para pintar a igreja. Irmão, você tem que semear a terra esperando que venha a chuva e venha produzir. Aleluia. Nós chegamos aqui de manhã, né, pastora? 9 horas da manhã nós já estávamos aqui na igreja. Nós saímos daqui 10 horas da noite. Aleluia. Pintando a igreja, querido, crendo que o Senhor já fez o milagre. Se for olhar pela aparência, falar assim: pintar a igreja para quê? Tá bom assim? Não, tá bom não, irmão. Para Deus sempre é o melhor. Para Deus sempre tem que dar o melhor. Para Deus não é de qualquer jeito, querido. Mesmo triste, pincel na mão, rolo na mão, tinta na parede, aleluia, louvor nos lábios, no coração, e dizendo que o Senhor é bom, e que Jesus vai voltar, e que a glória dele vai resplandecer neste lugar, aleluia, aleluia. Quando Deus chama Gideão, irmão, os medianitas tudo lá, aleluia, destruindo o arraial, né, irmão, de Israel, destruindo o povo, roubando, saqueando. E quando chama Gideão, Gideão faz prova com Deus. Deus dá a afirmação, não vamos entrar em detalhes, né, irmão? Deus dá a afirmação, Deus confirma o chamado. Chega a 32 mil, querido, de uma vez. 32 mil. Aí Gideão se enche: opa, agora eu tenho gente para enfrentar o exército dos medianitas. O Senhor falou: ei, não, diga para os covardes que vote. Os covardes, 22 mil covardes, irmão. Eu fico admirado que os covardes é a maioria, mas você que está aqui é valente. Eu creio, aleluia. Eu creio que o Senhor tem grande obra na tua vida, querido. Não seja covarde, não seja 22 mil. Gideão falou: pelo menos tem 10 mil aqui, nós montamos um esquema. Imagina só dentro da cabeça dele, né? Nós montamos aqui uma estratégia e nós vamos ganhar a guerra. O Senhor: não. Se vocês ganhar com 10 mil, vocês vão falar que foi vocês. Vai falar que foi a força do braço de vocês que ganhou a guerra.
E a glória de Deus, a glória dele, ele não divide com ninguém, irmão. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Tudo é para ele, irmão, nessa noite, neste lugar. Glórias e honras é dada ao nome do Senhor. Toda glória é dada para Deus, irmão. Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Não divide, querido. Nós somos adoradores, vaso de pau. E ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é dono do universo, dono da minha vida, dono da sua vida. Nós temos que confiar nele, irmão. Nós temos que entregar o nosso caminho a ele, confiar nele. Tudo ele vai fazer no tempo oportuno. Glória a Deus. Tem muita gente, Deus faz a prova lá da água, lá que os irmãos sabem. Sobra 300 que Deus escolheu daquele jeito lá. 300. É só 300. Gideon, imagina só ele olhando por 300. Só esse aqui que vai comigo, Senhor. É só esses aí que vai com você. O resto não vai não. Eita, imagina um nó na cabeça dele. Fala assim, meu Deus, o exército dos medianitas é incontável aqui. E eu aqui com esses 300 homens. Mas Deus é Deus de vitória, irmão. Deus é Deus de estratégia. Para Deus nada é impossível. Acredita nisso, meu irmão. Acredita que para Deus nada é impossível. E tudo que Ele prometeu no tempo certo vai chegar, querido. Acredita, só acredita, irmão. É só fé. É com choro, eu continuo adorando. Vou para a igreja. É alegre, vou para a igreja. É esse momento que eu estou passando na minha vida, eu vou adorar. Eu vou adorar. Porque quando eu adoro, irmão, o céu se abre. Aleluia. O Senhor dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito, querido. Mas para os desistentes, o Senhor, Ele fala um negócio que é tão doído no coração, querido. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. É duro demais, irmão. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, perdeu. Meu Deus, perdeu. Porque o Senhor fala, não é apto para o reino dos céus. Meu irmão, então vamos andar para frente aqui, irmão. Vamos andar para frente. Esquece, irmão. Não vai ser perfeito, porque no mundo tem aflições. Esquece, né, irmão? Só vou sorrir, né, irmão? É só vitória, né? Tem vitória, irmão, mas tem luta. Tem vitória, mas tem, né, irmão? Aleluia. Tem propósito, tem vitória, mas tem mudança. Tem vitória, mas tem, né, irmão? Tem que dar continuidade. Tem vitória, mas não pode parar. Não pode parar, querido. Porque quando chegar lá, você vai olhar e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor, eu ter renunciado o pecado. Valeu a pena eu ter me esforçado, mesmo com minhas lágrimas nos olhos, minhas emoções. Valeu a pena, Senhor, mesmo com as minhas tristezas, e te adorar. Porque agora o meu nome está no livro da vida. E o Senhor vai limpar dos meus olhos toda lágrima, toda dor. O Senhor tirou do meu coração naquele grande dia, irmão. O Senhor vai tirar, aleluia, toda dor do seu coração. Aleluia, o choro vai sair, irmão. Aleluia. Mesmo que as pessoas vivem hoje, irmão, como se Deus fosse o gênio da lâmpada e tem obrigação, Deus tem obrigação de fazer isso. Irmão, Deus, Ele é Deus, querido. Ele é o Criador do universo. Deus faz. Deus tem poder para mudar? Tem. Deus tem poder para abençoar? Tem. Deus tem poder, aleluia, para curar a enfermidade? Tem. Deus tem poder para tudo. Ele, aleluia, tem todo o poder. O poder todo é dele. Aleluia, como você quiser a expressão. Ele tem todo o poder. Mas entenda, Ele faz quando Ele quer. Ele age na hora que Ele quer. Mas quando a gente adora, a gente move a mão de Deus ao nosso favor. Porque assim como Jó, que perdeu tudo, chegou o dia da vitória.
E cantará manai, aleluia. Chegou o dia da vitória. Chegou o dia que Deus falou assim: ei, está curado, viu, Jó? Esse caco de telha você não vai usar mais. Chegou o dia que Deus falou: ei, ora pelos seus amigos, esses aí que estão falando mal de você. Ora por esses que estão falando mal de você. Deus, aleluia, mandou ele orar por aqueles que estavam falando mal dele, irmão. Então entenda o que o Espírito Santo está falando. Ore por aqueles que vos perseguem. Ore, só ora. Deus trabalha, aleluia. E Deus, quando ele orava, não quando ele reclamava, não quando ele desistia, não quando ele, aleluia, estava lá, né, irmão, aquele sentimento de autopiedade, não. Quando ele orava, o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor vira cativeiro, irmão. É na fé, quando você ora ali com fé, quando você declara a sua confiança no Senhor, quando você não olha para trás e continua adorando, continua adorando, continua adorando, aí o Senhor vira o cativeiro, querido. Aí o Senhor muda a situação. Não tem outro jeito, querido. Você declara, começa a orar, começa a buscar, começa a se entregar, começa a confiar nele, aí ele começa a virar o cativeiro. Ele vem trazer a mudança. Agora, se eu ficar sentado lá na minha casa só reclamando: tá ruim isso, tá ruim aquilo, tá ruim aquilo, tá ruim aquilo. Não, irmão, sabe o que vai acontecer? Só vai piorar. Porque você vai atrair, sabe, irmão, tudo que é coisa ruim para a sua vida, tudo que é carga, né, vamos dizer, espírito maligno, né, irmão? Porque você está profetizando coisas ruins, está trazendo derrotas para dentro da tua casa. E não é para isso que Deus te chamou, não. Deus te chamou para viver o sobrenatural dele. Deus te chamou, aleluia, para ganhar almas para o reino dele. E o inimigo, ele é tão sujo, né, irmão, que quando a gente está nesse espírito de tristeza aí, nesse espírito de angústia, a gente perde o foco do céu, perde o foco do que é mais importante, que é ganhar almas para o reino dos céus. E a gente fica envolvido nos nossos problemas. Não é para isso que Deus te chamou. Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas, irmão. É assim, aleluia. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, irmão. É assim que funciona. Deus tem, escuta isso, irmão, parece uma frase pronta, mas é uma realidade. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Às vezes Deus está chamando: vamos, filho. O Senhor fala e a pessoa nem dá tchum, nem liga. Estou com o meu problema. Todo mundo tem problema. Você quer que eu conte meus problemas para você? Você vai chorar com os meus problemas, hein? São muitos, viu? Mas Deus é fiel. Eu creio que Deus vai dar vitória em cada um deles. Eu não vim aqui para chorar derrota, para ficar contando luta e dificuldade. Aleluia. Eu tenho elas, mas eu creio que o meu Redentor vive e que de certo se levantará ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai me dar vitória na hora certa. Enquanto isso, continuo semeando na sua obra, continuo trabalhando na sua obra, até que Ele venha. Há quanto tempo, pastor? Quem sou eu para saber? Eu sou dono do tempo. Aleluia. Só tenho que ter fé. Aleluia. E Ele vai agir. Irmão, creia. Ainda que não floresça, ainda que as coisas estejam difíceis, você tem que se alegrar no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegra no Senhor. Participa dos cultos, mas participa mesmo, entregando o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Ofereça seu culto racional ao Senhor, com tudo que você tem. Ofereça para Deus, não qualquer adoração, qualquer coisa. A Deus aceita. A Deus aceita, irmão. Você acredita? Eu vou fazer aqui de qualquer jeito, Deus aceita. A gente já viu isso aí, né, irmão? Vou cantar assim porque Deus aceita. Eu vou fazer assim porque Deus aceita. Eu vou fazer assim porque Deus aceita. Que é isso, irmão? Faz o melhor para Deus. Mesmo que o seu melhor você seja, né, vamos exemplo assim de cantar desafinado, não tem problema.
Se aquilo é o seu melhor, querido, é o seu melhor e Deus conhece. O importante é sair o melhor. Aquela viúva que tinha 2 pequenas moedas. Estamos encerrando aqui, viu, irmão? 2 pequenas moedas. Os ricos davam do quê? Sobrava. E essa mulher, Jesus do lado do gasofilácio, do lado da arca das ofertas, chega lá, pobre viúva, com 2 pequenas moedas e coloca lá. E Jesus olha para ela e fala assim: esta viúva na sua pobreza deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha, ela ofereceu tudo o que ela podia. Então nós estamos na terra para oferecer a Deus tudo o que podemos, irmão. Ofereça para Deus tudo, né? Aleluia. Outro dia eu falei para minha esposa: eu não estou na obra 10%, 20%. Eu estou na obra, irmão, envolvido na obra 100%. 100%. Meu coração está aqui, irmão, na obra. Eu posso fazer qualquer outra coisa fora, mas meu coração está na obra 100%, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor não quer menos de mim. O Senhor não quer menos de você, Ele quer total, você total. Você pode trabalhar no seu serviço, você pode fazer o que for, mas o Senhor te quer totalmente para Ele, irmão. O Senhor não quer te dividir com o mundo, o Senhor quer você totalmente, querido. Ele não quer te dividir com os problemas, não quer te dividir com as lutas, Ele quer você 100%, aleluia. Ele não quer de qualquer jeito, Ele quer você totalmente. Totalmente. Se tem algo no seu coração dividindo você com o mundo e Deus, aleluia, você olha para Mateus 6. Não podemos agradar a 2 senhores. Ou nós vamos agradar a um, ou vamos agradar o outro. Geralmente nós vamos sempre desagradar a Deus. Então, querido, agrade a Deus. E Deus não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Põe a vida no altar e busque a presença dEle na sua vida, no nome de Jesus, meu amado. Amém? Vamos ficar de pé, meu irmão.